Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, que bom ter vocês aqui. Vamos hoje responder mais uma pergunta bíblica, que vem lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. E você pode enviar sua pergunta para mim também, sabia? É só encaminhar para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Já aproveita para me seguir lá no Instagram. E se inscreva também no nosso canal. Vamos chegar aos 100 mil inscritos, é isso. Já passamos dos 90 mil e agora só falta pouquinho aí para a gente chegar aos 100 mil inscritos. Então, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like. E eu espero que esse vídeo realmente seja útil para você. Olá, pastor Eleazar, aqui quem fala é Eduardo, aqui de Juazeiro do Norte, né? Eduardo, aquele lá que saiu com você na entrevista, né? E, pastor, eu tô com uma dúvida aqui muito interessante que se encontra no Evangelho de Marcos, né? Que é em Marcos, capítulo 1, versículo 22. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Na verdade, a gente vai ver isso aqui ao longo de praticamente todo o Evangelho, sempre dizendo que Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. E aí eu estou me perguntando, como era esse ensino dos escribas e fariseus que fazia com que Jesus tinha maior destaque? Qual era o método que os fariseus e escribas ensinavam e o método de Jesus, como era diferente do deles? Porque as pessoas se maravilhavam mais com os ensinos de Jesus do que com os escribas e fariseus. Então nos responda essa pergunta aí, pastor. Fala sério, pastor. Obrigado, Eduardo, por sua pergunta. Um grande abraço para você. O Eduardo, nós entrevistamos ele aqui no nosso canal. Ele foi batizado depois que começou a assistir o nosso canal e viu as bênçãos da palavra de Deus, e não somente ele, esposa, sogra, todo mundo entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo através do batismo. Eu fiquei muito feliz porque o canal, de uma maneira assim positiva, contribuiu para a decisão dele. Olha, Eduardo, essa sua pergunta ela é interessante. Aí em Marcos, logo na parte inicial, né? Você leu Marcos capítulo 1 e o verso 22, se diz: maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E aí a sua pergunta é realmente pertinente. E como é que os escribas ensinavam? Não é? Será que eles ensinavam coisas erradas, os escribas e fariseus? O que eles falavam? Por que Jesus tinha autoridade e eles não tinham a autoridade que Jesus tinha? Jesus não era uma pessoa que passou pelas sinagogas da época, né, como um grande erudito, que se tornou um grande fariseu. Jesus não estudou nas universidades da época, não obteve os títulos necessários para ser um grande representante da palavra de Deus, mas de alguma maneira Cristo tinha uma autoridade incomum que nenhum dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, nenhum deles possuía. E por quê? Capítulo 23 do livro de Mateus vai nos trazer a resposta. Você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Então, ou seja, eles estavam até falando coisas corretas. Jesus disse assim: olha, pratiquem, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Verso 4: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactários e alagam as franjas de suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Muito interessante as palavras de Jesus. E se a gente pudesse resumir em uma frase por que os fariseus, os escribas não tinham autoridade? Eles diziam e não praticavam.
Discurso e prática andavam dissociados. E eu quero trazer isso para os nossos dias, sabe? A pior coisa que existe na pregação do Evangelho é quando a teoria e a prática não andam juntas. Quando as pessoas, elas que se dizem cristãs, seja pastor, seja membro de igreja, seja um líder, não importa. Quando você ensina uma coisa e você vive outra, você perde completamente a autoridade. Quando nós dizemos para as pessoas o que elas têm que fazer, mas nós mesmos fazemos diferente daquilo, nós perdemos a autoridade. E isso, querido, vai desde a que a gente pensa assim, né? Lá na rua, numa grande pregação. Não estou falando somente disso aí, não. Não estou falando de você ir na frente da igreja pregar. Isso vai desde a sua casa até os momentos assim em que você está em maior evidência. Digamos, pregando para um grande público, pregando para uma televisão, pregando lá na frente da igreja, não importa. Quando você recebe alguém na sua casa que você não quer, e você diz assim para o seu filho, olha, vai lá e diz que o pai não está, diz que a mãe não está. Quando alguém liga e você manda o menino atender e dizer, diz que eu não estou não. Ali você já está perdendo a autoridade. Porque depois você vai dizer para aquele menino, para aquele filho, né, para aquele garoto ou aquela garota, não minta, mas ele aprendeu a mentir com você. Você não pode dizer para uma pessoa fazer uma coisa e você ir lá e fazer diferente. Você não pode dizer para alguém fazer uma coisa e você fazer exatamente diferente daquilo que você falou. E era este o problema dos escribas e fariseus. Eles pregavam sobre a lei de Deus, pregavam sobre o Antigo Testamento, falavam o que deveria fazer, mas eles mesmos, a Bíblia diz assim, não moviam um dedo. Um dedo. Percebe? Eles colocavam fardos sobre as pessoas, mas que eles mesmos não faziam. Então Jesus diz assim, olha, pratiquem as boas obras, façam o que eles dizem no discurso, mas não sejam como eles, que falam uma coisa, mas vivem outra. É por isso que naquele episódio fatídico, não é, em que eles trazem uma mulher apanhada em adultério, porque queriam colocar Jesus numa situação difícil, queriam acusar Jesus para matá-lo, trazem aquela mulher. Jesus diz assim, ok, quem não tiver pecados pode atirar a primeira pedra. E aí, cada um vai saindo, vai jogando as pedras pelo chão e vai embora. Por quê? Porque muitos deles tinham pecados semelhantes. Alguns deles, talvez, já tivessem até se deitado com aquela mulher. Mas agora estavam ali, jogando pedras. Não é? Discurso e prática. Discurso vai para um lado e a prática vai para o outro. Esse é o maior problema no cristianismo hoje. O maior problema no cristianismo hoje. O maior desafio da igreja hoje não é pregar a Bíblia, apesar de que esse tem sido, de fato, um grande desafio, pregar a Bíblia. Mas talvez um dos maiores desafios da igreja hoje é ter uma igreja que pregue a Bíblia e que viva a Bíblia. Uma igreja que pregue o Evangelho, mas que viva o Evangelho. Uma igreja que tenha um discurso e uma prática igual, parecido, semelhante. Cristo voltará quando o seu caráter estiver impresso em sua igreja. E a sua igreja refletir a imagem e a glória de Cristo. Mas isso não acontece quando você está sentado assistindo um sermão. Isto acontece no seu dia a dia, lá na sua casa, no seu tratamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, na sua honestidade, sabe? Com pequenas coisas. É só uma caneta aqui, ninguém vai sentir falta. É só uma folha aqui do trabalho. Uma folha, que bobagem, não é seu. São nas pequenas coisas que a gente demonstra realmente de que lado a gente está. Então eu faço votos de que nosso discurso e nossa prática estejam de fato alinhados com a palavra de Deus, que estejam unidos, discurso e prática, juntos, caminhando com o único propósito de levar avante a mensagem de Jesus Cristo e vê-lo retornar em breve,
a nossa geração. Que Deus possa abençoar você. É por isso, meu amigo Eduardo, que Jesus tinha autoridade, porque Jesus pregava e vivia aquilo que pregava. Os fariseus e escribas, os saduceus, não. Pregavam uma coisa e viviam outra. Que Deus nos abençoe, que possamos viver aquilo que nós pregamos. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.